Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus, saudações do pastor Valdir. Como vocês estão por aí, meus amigos, meus irmãos? Graças a Deus, tá bastante calor, hein? 40 graus, tem previsão aí. Eu não sei se é só para o Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, a maioria dos estados brasileiros, né? Muito calor, abafado, de vez em quando bate uma chuva. Graças a Deus pelas condições climáticas, que o Senhor Deus sabe aquilo que é melhor para nós, né, meus irmãos? Olha só, meus amigos, meus irmãos, inscritos deste canal, aos 40 inscritos, hein? Graças a Deus, estamos atingindo 40 inscritos. Poucos, 2, 3 meses de canal aberto, né? Graças a Deus por isso. E o meu compromisso, quero renovar aqui o meu compromisso com todos vocês, meus amigos, meus irmãos, inscritos deste canal. Quero renovar o meu compromisso, a minha responsabilidade de continuar intercedendo em oração, invocando o nome do Senhor Jesus a favor de todos vós. E os que não são inscritos, também que virão ser, já está debaixo da cobertura espiritual do nosso Ministério Andai com Deus, Ministério de Oração, né? Alguns irmãos dizem sobre a igreja que eu pertenço. Por enquanto, meus amigos, meus irmãos, não estou pertencendo a nenhuma instituição evangélica, não. Por quê? Porque eu sou um homem dispensável, porque não concordo com algumas atitudes antibíblicas das instituições evangélicas, né? Algumas instituições evangélicas que têm uma prática antibíblica e eu tenho a minha vida pautada nas Santas Escrituras. Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor nosso Deus e todos os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Base bíblica. Se passar disso, meus irmãos, não há condição de nós viver servindo a Deus, porque estaremos sendo enganados, né? O objetivo deste canal é levar uma mensagem pura e inspirada pelo Senhor Jesus Cristo na sua palavra, na sua doutrina. Eu sou um defensor da doutrina temperada, com temperança. Sou contra o liberalismo, de mundanismo, de mentira, de engano. O meu propósito, o meu chamado, é o chamado de atalaia. Atalaia significa aquele que sobe na torre e fica em vigilância para guardar a cidade. E o atalaia é o que vigia, é o vigilante, né? Quando vê o inimigo vir atacar as pessoas, o atalaia, ele tem a responsabilidade de avisar toda a cidade que o inimigo está se aproximando para matar as pessoas. O atalaia, ele vai lá e toca a buzina, bota a boca no trombone e avisa toda a cidade, as autoridades: olha, o inimigo está vindo aí, vai destruir a vida de vocês. E os moradores da cidade que acreditavam no atalaia, e as autoridades da cidade se preparavam para guerrear contra o inimigo que estava chegando. Aí o atalaia estava livre, estava limpo da responsabilidade, porque ele avisou e a cidade ouviu. E, porventura, se o atalaia anunciasse: olha, o inimigo está vindo aí, tocava buzina, e os moradores da cidade não davam crédito ao atalaia. E aí o inimigo adentrava na cidade e atacava todos. Aí o atalaia estava livre da responsabilidade. E a responsabilidade caía no povo.
que não deu ouvido. E se o atalaia visse o inimigo vindo e não falasse nada, e toda a cidade era pego de surpresa, porque o atalaia estava dormindo na torre de vigília, porque o atalaia se corrompeu com o inimigo e não avisou nada, e deixou o povo se lascar numa linguagem bem explícita, né? Deixou a cidade ser atacada e o povo morrer. Aí o atalaia era culpado do sangue de toda aquela cidade, porque ele viu o inimigo vindo e negligenciou ao tocar a sua trombeta e anunciar que o inimigo estava vindo. Deixou todo mundo morrer, né? Vamos dizer assim, um português mais aberto. Aí o atalaia era responsável. Agora, vamos trazer para o campo espiritual, meus irmãos. Vem comigo. O Senhor Jesus, quando ele manifestou a sua presença, o Senhor Jesus colocou todos os seus discípulos, os seus apóstolos. Nós que aceitamos o Senhor Jesus, defendemos o evangelho fiel e verdadeiro. Nós somos o atalaia da geração da nova aliança. Pastor, presbítero, irmã missionária, todos nós somos feitos atalaia para denunciar as transgressões das autoridades eclesiásticas, dos líderes, das instituições, do falso evangelho, da máfia, da falsidade, do engano, da mentira. Eu e você temos a obrigação e o dever de cumprir a nossa missão de atalaia. Atalaia é aquele que denuncia o pecado, que não concorda com as coisas erradas, é aquele que denuncia os transgressores do evangelho, da palavra. Nós temos um chamado de atalaia. Então, a minha posição de servidor do reino do céu, do servidor do Senhor Jesus, nós somos servos do Senhor Jesus. Nós não concordamos com essas atitudes que está acontecendo. É nas instituições evangélicas, de engano, de máfia, do dízimo. Virou uma verdadeira quadrilha de mafiosos, das diretorias executivas das grandes instituições, e as pequenas que está formando também estão indo no mesmo caminho da perversidade, do ganho. São cães gulosos, como denunciava o profeta Isaías 55. Isaías 56 é a partir do versículo 11, né? Isaías 56, versículo 11. Ele já dizia que os pastores, os responsáveis por liderar e orientar o povo a guardar a lei do Senhor Deus, estava prevaricando, já estava sendo contaminado pela avareza, pelo Deus Mamon, pela finança, comercializando a lã das ovelhas. E o profeta Isaías disse que era tão grande esses pastores que eles não saciavam, são cães gulosos, insaciáveis. Geração vai, geração vem, geração vai, geração vem, geração vai, geração vem, chegou até eu e você. Quem sabe o Senhor Jesus te colocou o espírito do profeta Isaías na sua vida, mulher de Deus, homem de Deus. Por isso que você fica indignado com essa situação. Por que eu passei por alguns ministérios institucionais? Nunca aceitei receber unção de pastor, segundo a visão dos homens, para fazer de mim um arrecadador de dinheiro. Eles querem fazer pastores, segundo as suas vistas, para fazer dele um profissional da fé. Por quê? Porque as instituições são empresas que passam de pai para o filho. Empresas da comercialização da fé. Quando morre o líder, o pai, os filhos, os netos, eles capturam aquela instituição como empresa,
O objetivo fundamental dessa empresa é a arrecadação financeira via máfia do engano e da mentira do dízimos salariais. Induz as pessoas a levar 10ª parte da sua renda para a instituição, para enriquecimento, ficar rico, milionário, materialista aqui na terra. E eu, como atalaia, denunciei e denuncio sempre essa atitude de facção criminosa institucional da empresa religiosa da fé. Virou uma profissão. Profissionais da fé. É uma máfia, é uma facção. Olha aí, aqueles velhos idosos, 90 anos de idade, 80 anos, roubando na cara dura e mentindo acerca desse assunto. O Senhor Jesus não autorizou, combateu o tempo todo essa máfia de arrecadação financeira. Meu Deus do céu, meus irmãos, está demais. Até os criminosos do PCC colocaram paletó e gravata, fizeram da instituição, cadastra lá no cartório, abre empresa, o CNPJ, coloca o nome, igreja tal, igreja tal. Já viram uma indústria de lavar dinheiro. E o povo está sendo enganado. Ninguém combate. Onde está escrito, meus irmãos, minhas irmãs? Pensa comigo. Qual é o apóstolo de Cristo? Que eram os atalaias, que virou apóstolo. Primeiro é o atalaia discípulo. Atalaia é aquele que denuncia, o vigilante. E aí, qual dos apóstolos praticou essa máfia, essa facção de arrecadação financeira? Qual deles? Nós não somos fruto da igreja primitiva? Nós não somos seguidor de Cristo? E fruto dos trabalhos dos apóstolos? Paulo, João, Tiago? Aonde o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, qual livro, qual versículo que eles arrecadaram 10ª parte do salário dos trabalhadores? Havia apenas ofertas voluntárias para sustentar a comunidade cristã da época. E era para sustentar a viúva, os órfãos e os projetos sociais, semelhante a um auxílio emergencial que o governo deu na época da pandemia, É um auxílio para ajudar as pessoas a não morrer de fome. E era para ser assim dentro da instituição evangélica, mas os homens são possuídos pelo espírito maligno do Mamon. É só a diretoria executiva, estão rico, milionário, com a facção, criou-se um cartel. Deixa eu ver o tempo aqui, como é que está a situação. Criou-se um cartel religioso, chamado máfia do dízimo. Homens idosos, mulheres idosas, corrompida, cheio de empregado, até para fazer, para limpar o sovaco, para limpar o suor, tem cheio de empregado nas suas casas. Ninguém quer trabalhar, viver do suor do seu rosto, como diz a palavra. É desse jeito. Então, a máfia religiosa, as facções criminosas do sistema. Por que eu sou considerado desprezível pelas instituições? Quando não tem o rigor, ainda tem o rigor de falsa doutrina, hein? Maltrata as pessoas, coloca julgo pesado. Não, eu sou um homem santo. Aplica uma santidade dentro do sistema que até pessoa divorciada não pode nem pegar no microfone da instituição. É uma santidade exagerada e dispensa milhares e milhares de almas com seus preconceitos para demonstrar uma falsa santidade. Mas por trás, o interesse é a arrecadação para a empresa da família, Aí montam uma diretoria executiva para financiar. Olha só o patrimônio desses materialistas, pastores falsificados,
homens cruéis que não querem. Qual é a profissão dele? O que ele vive? Ele vive do dinheiro, da arrecadação do outro. Mas ele mesmo não quer ganhar o pão de cada dia dele, mas ele quer explorar o suor do trabalho alheio. Não quer trabalhar, não. Qual é a profissão desses homens? Vê se ele trabalha de pedreiro, carpinteiro, vê se ele trabalha em alguma profissão, alguma área. Não, é um explorador da fé, é um comerciante da fé. O Senhor Jesus já condenou eles. Então, é preciso haver uma conversão de valores, de atitude, para se converter dos seus maus caminhos, da sua corrupção. Homens que eram homens ungidos do Senhor, prevaricaram pelo amor ao dinheiro, pela ganância, adaptaram a igreja, que era para ser santa do Senhor Jesus, para ser uma indústria, uma fábrica de arrecadação financeira. Pastores, pastora, missionária, homens e mulheres, profissional da fé, para comercializar e enganar as pessoas que têm que levar dinheiro para eles. Aonde está na Bíblia que o Senhor Jesus mandou levar dinheiro, espécie, da 10ª parte do seu salário? Mateus 23 está escrito. Não, Jesus disse que os fariseus fez bem em levar o alimento. Era alimento. Lá está escrito que eles levavam o quê? O cominho, hortaliça, justiça, misericórdia e fé. E conversão, é que o Senhor Jesus quer. Todos homens e mulheres que têm a sua vida pautada, a sua riqueza, os seus bens patrimoniais, cresceu financeiramente com exploração da fé. Exploração da fé. É um profissional da fé que está com a sua vida bem de vida, né? E os membros sofrendo, as viúvas, os órfãos, as famílias carentes, precisando de auxílio. Não tem. Vocês pegou só para vocês. Olha a sua conta bancária, pastor, e olha aí a situação das pessoas aí em sua volta. Todos que estão bem de vida, com a sua conta bancária gorda, cães gulosos, que estão ricos em cima do evangelho, da palavra de Deus, usando o nome do Senhor Jesus. Todos que estão ricos, bem de vida, carrão na garagem, casa na garagem. Você construiu o seu patrimônio com o dinheiro da exploração da fé alheia. Do pão de cada dia que o trabalhador trabalha para levar dinheiro para vocês, sobre ameaça, sobre um falso evangelho. Vocês que estão bem de vida, rico, às custas da fé alheia, todos vocês estão condenados ao fogo do inferno. Ezequiel capítulo 18. O Senhor Deus quer que você reveja os seus conceitos acerca da palavra de Deus e do verdadeiro evangelho e se converta dos seus maus caminhos. Faça uma aliança com o Senhor Jesus. Seja uma igreja, um servo apostólico, um apóstolo Paulo, no mesmo espírito do apóstolo Paulo, do João, do Tiago, sem exagero, uma doutrina sã, limpa, combatendo as fraudes, né? A santificação do corpo, da alma, uma doutrina limpa, combatendo as vaidades, a sensualidade, aplicando o verdadeiro evangelho como ele é, tá certo? Se vocês não se converterem desses maus caminhos, todos vocês vão ser condenados, né? Deixa eu entregar aqui um versículo apenas. A palavra, olha aí, ó, a palavra fiel e verdadeira está no Ezequiel capítulo 18. A responsabilidade é pessoal e intransferível para os transgressores. O Senhor Deus, ele quer que você reveja os seus conceitos, né? E venha se converter. Sua impiedade que praticou, conservará a sua alma.
Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, né? Ezequiel 18, 27. Mas tem uma palavra-chave, que eu estou vendo se eu acho ela aqui, que o Senhor Deus quer que você reveja o seu conceito de servo de servo de Deus, né? Ele quer que você reveja esse conceito seu, porque você está no pecado e está induzindo pessoas a se transgredir também. E o Senhor Jesus, ele não quer isso para você. Ele quer que você se arrependa. Ezequiel 18. Leia Ezequiel 18. Presta atenção no que o Senhor Jesus está dizendo. E aí você vai receber a sua salvação também. Para você não servir de tropeço, para você não servir de enganador da vida alheia. Veja lá, vem comigo no Ezequiel 18 e você vai saber o que é que o Senhor Deus quer de você. O Senhor Deus, ele quer a sua conversão, que você pare de fazer o que está fazendo. O Senhor Deus, ele quer uma conversão genuína. Se você roubava, não rouba mais, Se você praticava furtos de engano, roubando, furtando a fé dos irmãozinhos, o Senhor Deus quer que você reveja esse seu conceito, tá certo? Fica aqui, vem comigo. Ezequiel, capítulo 18, a responsabilidade é pessoal. Todo esse texto está falando sobre conversão. Você virou um ímpio na sua igreja e ele quer que você se converta. O versículo 28 diz, olha só, mas convertendo, Ezequiel 18 e 27, mas convertendo o seu ímpio da sua impiedade. Você está praticando, você nada mais, nada menos do que um ímpio. Se você que converteu a sua e praticar, o que ele quer aqui, você tem que voltar praticando o juízo e a justiça. Conservará a sua alma e em vida. Pois quem considerar e se converter de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, por um acaso? Não são os meus caminhos direitos, diz o Senhor, ó casa de Israel, e não são vossos caminhos torcidos? Olha só, hein? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo. Olha só, criai em vós um coração novo e um espírito novo, coração novo, espírito novo. Pois, por que razão, olha só, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivereis. Ele quer a sua conversão. Ele quer que você faça com ele um conserto do seu conceito de viver o evangelho, para que você viva. Deus não quer que você morre. Deus quer que você se conserte e abandone essa prática dos falsos mestres, das falsas instituições religiosas que enganou muitas pessoas a entrar na máfia da arrecadação financeira, da facção criminosa. Profissional da fé, se arrepende, se converte, faça uma aliança, um novo coração, um novo conceito. Amém? Deus os abençoe.